Olá, pessoal que está nos assistindo em casa, desse evento maravilhoso, muito aprendizado. Eu sou a Lívia Zappa, eu sou gestora de desenvolvimento humano e organizacional na CPI Tegos. A CPI Tegos é uma fábrica, uma indústria de matéria-prima para móveis no interior de São Paulo. Estou aqui para facilitar essa mesa com mulheres incríveis, que tem muito aí para nos ensinar. Nós estamos com duas Fabianas. Vou pedir para elas se apresentarem com a Carol. Vamos começar uma por uma aqui para a gente não fazer confusão com as Fabis. Vou chamar a Fabi da Tide. Oi, Lívia. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Acho que eu vou começar aqui pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou de camiseta azul, loira. Eu sou alta, mas estou sentada aqui num fundo verde. Eu sou a Fabiana Pasquetto, sou sócia-diretora da Tide Social, uma agência de comunicação especializada em comunicar causas. Sou especialista em comunicação, marketing, ESG, responsabilidade social. Já passei pelo mercado corporativo, já passei pelo mercado de bens de consumo e nos últimos 8 anos aí eu tenho trabalhado e aprendido muito com causas, com o terceiro setor. E é isso que eu amo fazer, e é um pouco sobre isso que a gente tem trabalhado hoje na Tide. Obrigada, Lívia. Obrigada, Fabi. Agora vamos ouvir a Fabi da Carlotas. Oi, gente, boa tarde. Sou Fabi Gutierrez, sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros, estou usando uma camiseta preta, estou usando fones de ouvidos aparente, de fios brancos, e sou cofundadora de Carlotas. Carlotas é uma empresa com um propósito social de olhar e cuidar das relações. A gente faz isso a partir de 3 pilares centrais: diversidade, respeito e empatia. E a gente usa a ludicidade e a arte para criar essas conversas. E dentro dessa jornada de olhar e cuidar das relações, né, começou a aparecer muito as questões de diversidade e inclusão, que, no fundo, nada mais é do que a gente se olhar e se respeitar e incluir todo mundo para essa conversa. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que faz parte do nosso olhar de cuidar das relações, cuidar das nossas relações dentro de Carlotas. Então, é uma honra poder participar. Obrigada, Fabi. E agora vamos ouvir a Carol. Carol, conta pra gente de onde você veio. Olá, gente. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Caroline Guinarra, uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos. Meu cabelo é ondulado, passado um pouco da altura dos ombros. Eu estou usando um óculos de armação escura, um óculos de grau, um vestido com manguinhas soltas e todo estampado. Meu sinal em Libras é Carol, aperta a bochecha como se fosse apertar a bochecha de um bebê. E eu fico muito feliz de ver um evento com audiodescrição. Uma parte de mim algumas partes de mim não aparecem na descrição. Eu tenho 43 anos, sou uma mulher heterossexual, casada com Tato, sou mãe da Clara. E eu sou uma mulher cadeirante. Então, é importante dizer essa minha representatividade, não apenas pelo tema que a gente tem aqui para essa conversa, mas também para me apresentar profissionalmente. A Talento Incluir é a consultoria que eu fundei em 2008, com o apoio da Ju e do seu Lucídio, meus sócios. Nós fazemos empregabilidade de pessoas com deficiência, com foco em preparar o mercado e também os profissionais com deficiência para que esse encontro aconteça com muita naturalidade e com, principalmente, produtividade, assim como aconteceu na minha vida. Eu voltei a trabalhar muito rápido após adquirir o acidente e a volta ao trabalho trouxe a dignidade e a existência na sociedade que eu continuei, né? Eu acredito que foi até um espaço de reintegração, né? Não me senti fora da sociedade e o trabalho tem tudo a ver com isso. Hoje nós temos um grupo, eu sou CEO do Grupo Talento Incluir, que além do negócio focado na empregabilidade de pessoas com deficiência, que é a Talento Incluir, nós também temos a Talento Sênior, que cuida da continuidade de carreira de profissionais 45+. Também temos um marketplace para pessoas com deficiência, que se chama Win Hub, e um banco de imagens de diversidade que se chama Win Stock.
Então, me apresentando aqui rapidamente, essa sou eu, obrigada pelo espaço, e parabéns aí a Humanizadas por esse evento, por essa premiação e principalmente por trazer essa pauta de diversidade para um dia tão rico de informação. Ai, meninas, Fabi, uma honra fazer parte dessa conversa com vocês. A nossa intérprete de Libras, né, é sempre importante a gente saudar aqui. Uma honra ter interpretação de Libras nos espaços que a gente tem fala. E, Lívia, obrigada por mediar essa conversa. Já estou curiosa para várias perguntas aqui, gente. Eu também sou uma mulher branca, hétero, estou vestindo verde, com colar de pérolas, estou falando aqui do meu home office, e vamos conversar aqui sobre esse tema da diversidade e da inclusão. Inclusive, nós mesmas nos provocamos muito, né? No início, provocamos o pessoal da Humanizadas, falando, mas como assim? Só temos mulheres aqui, né? E mulheres brancas, e a diversidade. Sabemos que a iniciativa da Humanizadas buscou fazer a diversidade em todas as mesas, né, em todos os encontros, e também se depara com as dificuldades que existem, né? Não é fácil a gente desconstruir anos geracionais todos aí, né, dentro desse tema, e é por isso que a gente está aqui para conversar, justamente para se provocar e se questionar onde estamos, para onde vamos, como conseguimos embarcar nessa jornada. É por isso que eu queria convidar agora, perguntar para Fabi da Carlotas, né? Esse negócio de diversidade e inclusão é um tema que virou um pouco de moda, né? Todo mundo falando o que é isso, que eu preciso estar, né, fazer parte disso, mas o que é de fato essa história de diversidade e inclusão? Bom, uma pergunta super complexa aí, Li, que você me põe aqui na berlinda, mas muito embora pareça, né, ser algo de moda e tem se intensificado muito as discussões e os debates sobre o tema, inclusive ações bastante propositivas e afirmativas, essa é uma jornada de muitos e muitos anos, né? Eu diria, inclusive, que a lei de cotas, a Carol pode até me corrigir, porque eu não tenho de cabeça, mas eu diria que acima de 15 anos já tem a própria lei e iniciativas nesse sentido. Então, não é um tema novo, né? Muito embora a gente ache que seja, e está todo mundo se mobilizando por isso, mas é uma questão social e de comportamento. Então, eu acho que o que traz muito esse olhar primeiro, dos desafios de implementar, né, e conseguir trazer equidade e inclusão, que mais do que diversidade, o importante é equidade e inclusão, e a gente pode até fazer depois um parênteses a respeito disso, mas é que isso depende de uma série de questões que são estruturantes da sociedade, e com isso estruturantes do próprio comportamento humano, né? Então, se a gente pensar que na Idade Média tinha-se pessoas com deficiência quando nasciam eram mortas, se a gente pensar que a gente viveu um período de escravidão muito recente, sem uma estrutura de transição, né? Então, se a gente pensar principalmente nesses dois grupos, mas podemos falar das mulheres, podemos falar do tema LGBT, tem uma questão que reflete no comportamento das pessoas, de discriminação, de preconceito, dessa estranheza, porque a gente vive numa sociedade que tem uma normatização, uma padronização no modelo americano e europeu, centrado no homem branco, hétero, né? Então, tudo que diferencia desse perfil causa estranheza. Então, para a gente mudar comportamento, leva um tempo bastante grande, né? Por isso, essa jornada, e aí, conforme mais a gente conversa, mais se expõe o tema, a gente vai quebrando um pouco desses preconceitos, desses paradigmas. Por isso que é tão importante, e esse movimento tem se ganhado força, porque, no fim, né, erradamente, lá atrás, a gente falava de grupos de minorias, que na verdade não são minorias, né? A minoria é esse padrão, esse modelo padrão, né? Então, os grupos subrepresentados, os grupos minorizados, começam a ter visibilidade, força para poder lutar pelos seus direitos e se integrar nos espaços. Então, a própria narrativa da Carol, a gente, enquanto ser humano, a gente é um ser social, primeiro de tudo. Uma das questões centrais para a gente se sentir bem e se desenvolver enquanto ser humano é pertencer,
né? Então, esses grupos, quando a gente olha a participação deles na sociedade, tem uma questão de pertencimento e reconhecimento muito forte, que mexe com autoestima, mexe com a condição social, com oportunidades. O fato da Carol conseguir se integrar rapidamente ao trabalho, né, que ela mesma trouxe a palavra dignidade, é exatamente isso, é muito importante, porque ela passa a ser uma cidadã ativa na sociedade, participante, com a sua voz, com os seus direitos. Então, olhando os grupos minorizados e subrepresentados, essa é uma grande luta, de poder participar, de poder atuar, e aí começa um pouco essa transição entre antes não participava ou estava restrito a alguns grupos, né? Então, se você pegar, por exemplo, principalmente as empresas que têm fábrica, né? Então, a parte operacional tem muitas pessoas negras, na parte de liderança quase nenhuma. Parte de gestão tem muitos homens, as mulheres ficam até média gerência, né? Então, essas transições são muito importantes e levam tempo e precisam ser conversadas e precisam ser faladas, né? Então, acho que essa sensação de que é moda é um pouco verdade, porque aparece muito tema, ele começa a borbulhar, porque tem-se uma abertura para esses grupos falarem e se apresentarem e se mostrarem, e ao passo que também tem-se uma consciência das empresas da questão de diversidade, né? O quanto a diversidade e inclusão, ela traz benefícios para o negócio, estrategicamente falando. A gente está falando de melhor desempenho, de melhor faturamento, de criatividade e inovação. Então, são coisas que têm se percebido que ajuda muito, né, no desempenho dos negócios, e tem um olhar social também, que as empresas não podem deixar de se entender enquanto agentes de transformação social, de impacto nas suas comunidades. Então, esse olhar é muito importante. Então, essa combinação dos dois fatores traz a diversidade para um ponto aí central, né, de olhares. E aí, eu acho que, fazendo aquele parênteses, né, é importante a gente marcar que a diversidade, equidade e inclusão, né? Então, assim, não adianta a gente ter a diversidade, que seria muito simplisticamente, né, falando de populações e perfis diferentes, mas que a gente dê condições para que todos participem, né? Porque a gente sabe que uma grande questão é que cada um desses grupos parte de um ponto de partida diferente, né? Muitos já viram, né, o jogo dos privilégios, etc. Mas, então, a gente dá essas condições, o que esse grupo precisa para desempenhar igual a outro grupo, e aí acontece de verdade a inclusão, né? Não adianta só a gente trazer para dentro das empresas e essas pessoas não se sentirem pertencentes, não terem voz, não participarem. Dá para perceber que é um processo mesmo, né? É um processo longo que precisa ser bem trabalhado e estudado, né? Eu queria perguntar para a Fabi da Tide, que trabalha com a comunicação, né? Se você, na sua visão, Fabi, você também vê aquelas empresas que acabam procurando porque eu preciso aderir, né? Ou estão falando por aí, eu preciso estar nisso, daquelas que realmente estão sentindo esse chamado, né? Estão nessa busca, no contexto que a Fabi trouxe, né, de realmente perceber esse movimento na sociedade, fazer esse processo reflexivo de mudança. Você consegue perceber essa diferença hoje nessa abordagem? Boa pergunta, Lívia. A gente percebe, sim, esse questionamento aparece muito aqui no dia a dia do nosso trabalho, mas a gente percebe, sim, essa mudança, né? A gente consegue ver aquelas marcas que, de fato, estão engajadas com o assunto, estão preocupadas em falar sobre o assunto. Acho que tem muito disso do que a Fabi falou, né? A gente precisa estar falando sobre esse assunto o tempo todo, a gente precisa estar comunicando e conversando sobre isso o tempo todo. Então, a gente percebe aquelas que estão mais engajadas, abertas a esse diálogo, e as outras que, de fato, de alguma maneira, estão respondendo ali a uma pressão do negócio, uma pressão dos seus investidores, né? Uma cobrança dos seus consumidores, dos seus clientes, e normalmente são essas que vêm com alguns pedidos mais emergenciais, né, com alguns briefings, algumas sugestões para a gente de ações, de campanhas, assim, para curto prazo, com um olhar mais imediatista, né, para resolver, às vezes, um problema ali pontual, né? Então, e em paralelo a isso, a gente tem visto muitas ondas assim, de grandes marcas
cada vez mais assumindo compromissos públicos com relação à diversidade, à inclusão, né, estipulando metas aí claras, né, públicas sobre o tema, mas assim, do nosso ponto de vista aqui, o maior gargalo não está aí, não está na marca assumir um compromisso, ou dizer o que ela está disposta a fazer, ou de fato está fazendo. Acho que o desafio está muito no monitoramento dessas promessas e na sustentação dessas políticas, porque é mais fácil, vamos dizer assim, começar do que continuar, do que manter, do que sustentar, do que melhorar, do que olhar para o processo do que você está desenvolvendo e ir aprendendo com ele, ter um processo de escuta ali aberto também para que o meio onde você está produzindo aquilo, você está inserindo aquilo, também te forneça informações para você ir melhorando, né? A gente fala, né? O desafio não é muito divulgar um engajamento com a causa, né? E criar políticas ou metas. Está muito antes de comunicar para fora, a empresa, a marca está pronta para comunicar para dentro, preparar isso da porta para dentro, né? E puxando muito para a minha seara aqui da comunicação, as empresas elas prometem, né? Elas fazem aquelas campanhas lindas, montam discursos, manifestos muito legais, enfim, fazem o consumidor abraçar aquilo, né? Acreditar, se identificar com aquilo que a marca está falando, mas será que todas elas estão olhando para dentro antes disso? Será que no momento que a gente está sendo impactado, né, por essa comunicação, ela já teve um processo anterior de falar para dentro da marca, da empresa? Então, vou até pedir licença para consultar o dado aqui de uma pesquisa que eu puxei, da Price recentemente, que vai muito em linha com o que a Fabi falou, né? Então, 76% das empresas hoje dizem que trabalham o tema de diversidade, de inclusão dentro das companhias. Mas só 26% delas têm essas metas claras, divulgadas e no olhar delas pautadas ali, né? E divulgadas para os seus clientes, para os seus investidores, mas só 17% tem, de fato, nos C-levels, como a Fabi falou, né? Nesses grupos de gestão, de liderança, esse grupo representado. São números ruins? Não. São números que vêm crescendo ano a ano? Sim, mas está muito longe, né, de chegar no que a gente acredita e no que a gente espera. Então, o nosso papel aqui na Tide é justamente esse, ajudar as empresas, orientar, construir junto. A gente fala muito que a Tide como consultoria, né, e todas nós aqui, de uma certa forma, representando os nossos negócios, a gente ajuda a marca a avançar nisso. A gente não faz por elas, porque isso é muito um compromisso pessoal. Tem que ser um propósito daquela empresa, tem que fazer sentido para ela. A gente faz muito num caminho de orientar, de ajudar a fazer de uma forma verdadeira, de uma forma legítima, e desenvolver o tema de diversidade, inclusão e equidade, muito dentro das possibilidades do que a marca pode fazer naquele momento e do que faz sentido para ela naquele momento. Muito complexo, já estou pensando aqui para a gente, né? Como que a gente pode realmente, porque me parece que não é algo da empresa, é das pessoas, né? É do humano, é o humano, quem está na liderança realmente olhar e se tocar, né? Se sensibilizar por isso. Quando a gente conversou antes do evento, né? A Carol contou um pouco dela e falou como que ela conseguir voltar ao trabalho depois do acidente mexeu com a vida dela. Eu falei, gente, queria muito conhecer um pouco mais. Eu sei que a gente não vai ter tempo aqui de ouvir sua história, né, Carol? A gente tem só mais 20 minutos aqui, né? O tempo voa e é um tema super que dá vontade de saber mais. Mas, assim, conta pra gente o que foi para você, né? Porque eu acho que você é um elemento, uma pessoa que representa muitas outras que estão sendo inclusas por todas essas iniciativas, e como que isso mexe com a pessoa que consegue ser incluída e consegue fazer parte e pertencer. Bom, Lívia, obrigada. Vocês continuam me ouvindo bem? Que eu pus o fone, acho que estava um ruído aqui, o pessoal estava me posicionando. Legal. Tá ótimo. Ótimo. Então, é muito representativo mesmo, né? Quanto mais gente a gente vê, mais também a gente vê e acredita que pode chegar, né? Então, é muito dolorosa a jornada das mulheres que algumas décadas buscam seus espaços nas organizações e não veem ainda mulheres em quantidade justa e equilibrada nas lideranças das organizações. Isso no recorte pessoas com deficiência tem um impacto ainda maior, né?
nas 500 maiores empresas do Brasil, 0,45, menos de 0,5%, são CEOs ou diretores, pessoas com deficiência. Eu acredito que seja né? Esse indicador em 500, uma pessoa com deficiência num cargo de alta liderança. Então, é bastante significativo e representativo e eu estar no mercado de trabalho e com a jornada de carreira que eu tive a oportunidade de trilhar. É importante dizer que reconhecer nossos privilégios não é desmerecer os nossos esforços. Obviamente, eu me esforcei muito para conquistar o que eu venho conquistando profissionalmente, mas eu preciso reconhecer que eu sou uma mulher com deficiência privilegiada. Privilegiada por ser uma mulher branca, privilegiada por ser uma mulher que vem de uma base escolar muito forte, uma base familiar muito estruturada. Então, alguns privilégios que a gente passa a vida sem perceber que conquistamos ou chegamos onde chegamos porque estávamos em ambientes que nos davam e nos ofereciam mais oportunidades, é importante para que a gente consiga, a partir do momento que a gente alcança, puxar aqueles que não têm os privilégios que a gente teve. Então, Lívia, quando você traz essa questão da transformação, de fato, a minha vida com o trabalho tem uma transformação muito significativa. Quando eu me apresentei aqui, disse que eu sou mãe da Clara, ser mãe aos 22 anos, quando eu adquiri a deficiência, era o meu maior sonho. E saber que eu podia continuar com esse sonho foi para mim muito importante. E ter conquistado, né, a família, no caso a maternidade, me trouxe um significado importante como mulher e como conquista de algo que a deficiência não me travou, não me parou, porque de fato era o que eu mais desejava na vida. E eu tenho certeza que o trabalho tem tudo a ver com isso. O trabalho tem a ver com a segurança que eu tenho como pessoa, como mulher, porque trabalho, porque tenho dignidade, porque sou vista, inclusive, como consumidor, e num país capitalista, a imagem de um consumidor é muito valorizada, né? De uma consumidora, no caso. Até contribuindo para as falas das Fabis antes de mim aqui, as transformações só acontecem nas empresas, bem disse a Fabi da Tide, que a gente só apoia, né, e quem faz a jornada são eles, a gente pode mostrar caminhos, mas se eles não fizerem, a gente não evolui. E quando a inclusão é feita com o objetivo de transformar as realidades de pessoas menos privilegiadas, aí sim elas têm chances de sucesso. E muitas das vezes, as marcas fazem, as empresas fazem por obrigação, no caso da pessoa com deficiência, impulsionados pela lei de cotas, no caso de outros recortes, muitas vezes por pressões das culturas de empresas multinacionais, ou por pressões da própria sociedade, quando a gente pensa na mulher, né, no avanço das mulheres dentro das organizações, a própria sociedade, né, pressionando, e aí a inclusão acontece por obrigação, e as marcas como comunicação, a Fabi bem sabe disso, elas querem mostrar que são, né, ela disse, elas querem mostrar da porta para fora, mas às vezes não estão tão prontas para dentro, e querer mostrar é fazer inclusão por conveniência e não, de fato, por convicção. E a convicção é quando eu entendo que quando eu faço, eu estou transformando realidades. E mais do que isso, eu estou propondo relacionamentos de troca justa. E quando a gente pensa em troca, é claro que a empresa também tem que ganhar com isso. Qualquer relacionamento, todos os lados precisam ganhar. Então, não está errado a conveniência, não está errado a obrigação, está certo, a obrigação tem que fazer. É conveniente mostrar, não só porque sua marca fica mais forte, mas porque você impulsiona outras marcas a fazerem também, né? Você espelha para a sociedade algo muito legal que está sendo feito. Só que não pode parar aí, precisa ser feito de fato com convicção, com vontade de transformar realidades. E eu acredito que essa vontade, ela desperta de fato desse entendimento dos privilégios e de como que a gente pode puxar aqueles que a gente
que não tiveram os mesmos privilégios que a gente. Carol, vou aproveitar a sequência aqui do que você trouxe, né, de que muitas empresas acabam se mobilizando pela questão das cotas e tal. Mas aquelas empresas que você atende aí dentro dos seus processos de recrutamento, que já estão no processo, imagino que, né, durante as suas conversas com elas, você deve ouvir aquelas empresas que já estão na busca de conseguir fazer esses recrutamentos pela filosofia mesmo, pela convicção, e elas compartilham com você esses resultados, assim, você tem alguns exemplos, algumas evidências para compartilhar com a gente sobre realmente, né, os resultados concretos quando a empresa já consegue fazer essa mudança de chave, né, da cota para a essência? Bom, Lívia, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de acompanhar a evolução do impacto do nosso trabalho nas organizações. Eu vou dizer que é bastante desafiador, primeiro porque a gente tem muito trabalho para fazer, tem muita empresa precisando do que a gente oferece, que é mudar essa chavinha de contratar por obrigação, né, para contratar por um objetivo de transformação e de ganha-ganha, de inclusão produtiva. E quando a gente consegue acompanhar, a gente vê, assim, o indicador mais importante para a gente é ver a carreira da pessoa com deficiência alavancando. Então, trazer a diversidade para dentro é bem diferente de incluir, né? Então, quando a gente tem as empresas contratando apenas, a gente percebe pessoas com deficiência no mesmo cargo, na mesma função, por 7, 10, 12 anos. E aí a gente questiona, porque se a pessoa não fosse boa, ela já teria saído, né? Ninguém se mantém se ela não é boa de caráter, não é boa de valores, não é boa de evolução, só por obrigação por 12 anos. E aí a gente percebe que a empresa trouxe para dentro, mas não incluiu. E quando a gente percebe as pessoas crescendo, as pessoas não só crescendo de cargo, de salário, mas também crescendo de presença corporativa, né? Então, muitas pessoas com deficiência hoje estão nas empresas atuantes nos grupos de afinidade, que são os grupos direcionados para os recortes, no caso, trabalhando em grupos de pessoas com deficiência. E isso é muito importante, porque há pouco tempo atrás, a gente ainda vê pouco, mas eu tenho visto evolução em algumas empresas que a gente atende, de ter pessoas com deficiência atuando em grupos de afinidade, por exemplo. E a importância deles estarem ali, porque às vezes ele entrou de fato num cargo de base, porque era o primeiro emprego, porque tinha pouca experiência antes desse trabalho, e faz parte entrar num cargo de entrada quando você não tem experiência. Mas estar num grupo de afinidade te ajuda a articular com outros líderes, com outras áreas, e se mostrar, e perceber a empresa como um todo. E se a gente com deficiência entra e se acomoda também naquele cargo que, né, foi o nosso passaporte, a gente também não vê essa evolução. Então, o melhor indicador é ver pessoas com deficiência crescendo. Eu adoro quando empresas buscam a gente, mas não estão sendo cobradas por fiscais da lei de cotas, sabe? É maravilhoso isso. E essas são as que a gente consegue acompanhar, porque ela não chamou a gente, resolveu o problema de contratação e pronto, não precisa mais da gente. Ela chama no ano seguinte, ela chama no ano seguinte, porque ela entende que ela plantou uma semente, e que essa semente precisa ser regada sempre. Então, são poucas, né? É difícil a gente nominar cliente para ninguém ficar um com ciúmes do outro, mas ainda são poucas, mas as que estão fazendo, fazem de um jeito bastante convicto, que eu gosto muito de reforçar essa palavra, faça inclusão por convicção. Por convicção é porque é o certo a se fazer, e é porque todo mundo ganha com isso. E aí sim a gente vê evolução. E também é muito legal, só fortalecendo aqui uma última colocação na minha resposta, quando a gente vê a interseccionalidade na inclusão da pessoa com deficiência. Então, no ano passado, a gente incluiu uma mulher trans com deficiência. A gente incluiu um rapaz surdo, negro, refugiado. Então, quando a gente começa a ver a interseccionalidade, né, outros recortes na pessoa com deficiência, a gente começa a também trazer a deficiência com essa naturalidade da diferença, né? Infelizmente, o peso da deficiência social, dos rótulos de ter uma deficiência ainda são pesados, ainda são
expressivos. E quando a gente percebe que é uma pessoa negra com deficiência, a gente já tem as pautas da negritude fortalecendo a pessoa junto. Então, a gente juntos, né, todos os recortes da diversidade juntos vão avançando muito a cultura. Eu costumo dizer que quando a gente começou em 2008, eu sonhava com a realidade do mercado que a gente está vivendo hoje, de diversidade ser um assunto importante, de ter lideranças das empresas querendo escutar a gente, querendo aprender com os diversos, né? Então, eu ainda tenho novos sonhos, né? Porque quando a gente alcançar um, a gente tem que aumentar a régua. Mas hoje eu já vejo um sonho importante aí sendo conquistado, que está ligado ao valor que diversidade e inclusão e equidade, como a Fabi também disse, está ganhando na sociedade, né? E especificamente no mundo corporativo. É um trabalho de formiguinha, né? Com muita paciência, pouco a pouco a gente vai ampliando, né? Gente, nosso tempo está correndo muito rápido aqui, a gente tem mais 10 minutos, eu estou cheia de perguntas, mas queria perguntar para a Fabi da Carlotas agora, né? Quando a gente vê, né, esse movimento das empresas trazendo as políticas e tal, mas quando, às vezes, beleza, a empresa está lá caminhando nessa jornada bonitinha, mas a gente precisa olhar para as lideranças, né, e fazer esse cascateamento, porque não adianta nada a empresa também ter políticas bacanas e a liderança não entender isso, né? E não apenas pelo ponto de vista da diversidade, que é aquela que vem à nossa mente, né, no primeiro momento, mulheres, né, negros, deficientes e qualquer não minoria mais, né, como já mudou a terminologia, mas a diversidade das pessoas mesmo, né, no sentido, esses dias eu ouvi alguém falando, não é porque fulano é muito introvertido, né, como se introversão fosse um defeito, fosse uma coisa que, nossa, você está fora do grupo. O desafio é ter o olhar da diversidade e também, ao mesmo tempo, o tal do fit cultural, porque a gente quer pessoas com aderência à cultura, né? Como que você trabalha essas questões na cabeça dessas lideranças, né? De olhar para a diversidade, não apenas a diversidade aparente, né? A diversidade também das personalidades e, ao mesmo tempo, aí, buscar o fit cultural que todos os times querem. Complexa essa pergunta, né? Bastante, só bola quadrada. Mas, Li, eu acho que tem muita conexão, na verdade, com a primeira pergunta, porque, no fundo, a gente está falando de relações humanas, né? Independente se a gente está falando de pessoas com deficiência, pessoas negras, brancas, seja lá o que for. Então, a gente está falando de relações humanas como um todo e, de novo, de pertencimento, né? Então, com essa onda de diversidade, é claro que você vai ter pessoas que têm um background diferente do seu e vão trazer olhares diferentes, e é aí que começam os conflitos, né? Então, muitas vezes tem essa pressão que, mesmo trazendo a diversidade, eu quero que todo mundo pense igual. E o maior ganho de diversidade é a gente poder ter olhares diferentes, ter perspectivas diferentes, experiências diferentes, né? Porque se a gente fica olhando sempre do mesmo jeito para as mesmas coisas, a gente não vai ter outros resultados, né? Então, eu acho que um dos grandes ganhos de diversidade é isso, ter pessoas que têm essa história de vida, referências, vivências diferentes, que podem olhar as coisas com outras perspectivas. Então, quando a gente trabalha principalmente a liderança, né? E eu acho que acontece um movimento hoje muito importante, que com certeza, o famoso top-down é fundamental, ele faz muita diferença, porque, de novo, né, os líderes são pessoas que são referências, eles, querendo ou não, eles têm um papel importante, né, figurativo ali, né, de ser essa referência, esse modelo e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui a base, a massa, nesse movimento social de questionar, de querer participar, de trazer as diferenças, de ter acesso, né, de falar, poxa, mas por que não tem, por exemplo, uma pessoa negra trabalhando aqui, ou por que não tem uma liderança negra, ou não tem uma mulher, enfim. Então, começa a acontecer, né, esses dois movimentos aqui, a liderança acaba tendo que dar esse passo. Então, a gente trabalha muito, mesmo trabalhando a diversidade, a gente trabalha muito com as relações, porque essa é a base, né? Então, assim, por que eu quero que as pessoas tenham o mesmo comportamento?
Por que eu não posso respeitar o jeito dessa pessoa ou as características dessa pessoa e olhar as potencialidades que ela tem a favor do que ela se propõe a fazer aqui na empresa, né? Então, assim, a menos que ela não tenha um fit com a posição que ela está exercendo, né? Então, assim, eu sou financeiro e não entendo nada de números, aí é uma coisa. Mas se eu entendo de números, mas eu sou absolutamente introvertido, pouco me relaciono com outros, o que a gente precisa fazer para desenvolver uma competência social? É fundamental ele se relacionar? Em que momento é fundamental? Como é que a gente pode transformar essa barreira no mais confortável possível? Então, esse olhar muito casado com as relações, e aí por isso que a gente é tão apegado à empatia, né, e o respeito, porque essas três coisas, elas andam juntas, né? A diversidade não é só os pilares, né, os marcadores sociais, como a gente fala, respeitar essa individualidade. Dentro dos grupos, dos marcadores sociais, desses grupos de afinidade, cada um é único, né? E aí, para colocar uma pimenta, é exatamente isso que a Carol trouxe, é a interseccionalidade. Então, assim, se eu faço um trabalho, né, vamos trabalhar mulheres na empresa, mas que mulher é essa? A gente põe uma imagem que provavelmente deve ser a mulher branca, né, hétero, cis, né? Mas, assim, mulheres são muitas, são mulheres com deficiência, são mulheres negras, são mulheres trans, negras, ou seja, né, é tudo junto e misturado. Então, é muito sobre as relações. Então, enquanto a liderança não tiver muito claro que é sobre as relações, sobre os melhores talentos, sobre dar oportunidade e fazer esse casamento com os skills, né, de interpessoal, as competências socioemocionais, fica mais difícil, né? Não tem muito segredo. Ai, gente, temos só mais 5 minutos, que angústia, né? Porque tem muita conversa, mas eu acho que todas vocês trouxeram muitas provocações e reflexões aqui. Eu queria pedir para a Fabi da Tide trazer aí para a gente poder refletir um pouco sobre uma dica assim, de sensibilização para quem está nos assistindo, para essas lideranças que estão aqui, né? Eu me incluo, eu sou uma liderança também dentro de uma organização, e tudo que vocês falaram aqui já está fervilhando, né? Mas como que você acha que a gente poderia deixar para encerrar a nossa mesa uma dica aí para essas lideranças? Bom, acho que todas nós já falamos um pouco que tem muito trabalho a ser feito, né? Então, acho que a gente tem que ser positivo em olhar nisso como oportunidade, não como um desafio. Eu separei 3 dicas que eu acho que são importantes, eu vou falar rapidinho delas, porque elas de fato se complementam, né? Acho que a principal é começar. Né? Eu acho que as marcas, né, vou falar muito do ponto de vista das empresas, das marcas, às vezes ou elas se inspiram em outras, como a Carol falou, ou elas têm receio de começar, por não saber como começar, ou ter medo do julgamento, ou pensar se aquilo cabe para mim. Eu acho que tem que começar é muito importante, não importa o tamanho da empresa. Quando a questão de diversidade, inclusão começa lá no começo da empresa, esse processo ele vai sendo estimulado, ele vai crescendo, né, junto com a companhia, com a participação de todos, né? A gente já falou muito aqui que marcas são pessoas, então esse envolvimento coletivo é muito importante. A segunda que eu separei tem muito a ver com o que a Fabi falou lá no começo, assim, é entender que além do benefício e do nosso compromisso com a sociedade perante esse assunto, tem também o benefício e o compromisso disso para o negócio. Né? Então, a gente poderia ficar a tarde toda aqui falando dos benefícios para as empresas em abraçar essa pauta, né? Criatividade, inclusão, redução de turnover, melhoria de clima, melhoria de imagem, mas isso só acontece se for feito com verdade. Então, precisa começar com verdade, com propósito, acreditando de fato naquilo que a gente está fazendo, não por conveniência, mas por convicção, como a Carol disse. E a última, Lívia, eu acho que tem muito a ver em fazer junto, né? Isso a gente tem que entender que isso é um compromisso de todos, né? Então a gente às vezes fala muito aqui, a liderança tem que abraçar isso, a área de marketing tem que abraçar isso, o RH tem que abraçar isso. Não, esse processo tem que ser feito de forma diversa, tem que ser feito de forma inclusiva, né? Não pode ser um movimento de uma pessoa, de 3, 4 pessoas só, né? A empresa tem que olhar para isso
com conscientização interna, para promover o diálogo e está pronta para ouvir também, não só falar. Na comunicação a gente fala muito isso, né? Comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, isso precisa ser feito de forma coletiva. E existem empresas para ajudar, né? Existem consultorias, temos aqui várias, a Tide é uma delas, temos aqui todas as outras empresas, tem o time de RH da empresa, tem a área de marketing da empresa, enfim, tem ferramentas, existem aí ferramentas para munir essas lideranças, esses C-levels, para começar a fazer, mas fazer de forma coletiva. Então, acho que elas são algumas aí para a gente começar a falar sobre isso. Nossa, gente, que riqueza, muita coisa bacana mesmo. Tenho certeza que está todo mundo aqui que está assistindo, está fazendo suas anotações. Eu mesmo já fui anotando um monte de coisa aqui para o pós, né? Porque eu acho que todas essas conversas, acho que o propósito da Humanizadas, né, trazer nesse evento hoje essas mesas, elas servem para isso, né? Para começar a plantar sementinhas, cada um dentro da sua jornada, dentro do seu momento, dentro do seu contexto. Né, dentro da sua... Cada empresa tem seu momento de vida da empresa ali para começar o trabalho, né? Eu acho que... E aprender umas com as outras, né? Eu acho que cada empresa que está nessa jornada tem uma experiência para compartilhar. A gente lá na Tegos já teve um refugiado uma vez, foi, nossa, uma história incrível, uma das nossas histórias mais incríveis, e nem foi para cumprir cota de nada, né? Porque não tem cota de refugiado, mas mexeu com todo mundo, né? Então foi uma sementinha plantada lá atrás. Eu tenho certeza que nós, da CPI Tegos, e como todas as outras empresas que estão assistindo aqui, vão sair aí um pouquinho transformados depois dessa conversa com vocês três. Gente, deu o nosso tempo. Eu queria agradecer aqui pelo aprendizado, né, por ter conhecido vocês. A gente se conheceu aí nas últimas semanas e já percebi que são pessoas incríveis. Agradecer por todo esse aprendizado que vocês compartilharam aí com o público do evento e agradecer mais uma vez o evento pela oportunidade de poder nos trazer para esse ambiente de aprendizado e de trocas, né? Espero que a gente possa continuar esse papo aí em outros momentos também e continuar aprendendo com as outras mesas nos próximos horários. É isso, Olivia. Eu queria também Obrigada, agradecer aqui pelo bate-papo, agradecer meninas pela troca, né? A gente está aqui passando conteúdo, mas a gente também está aprendendo e absorvendo muita coisa, né? Então, eu como comunicadora, como líder de uma empresa de comunicação, a gente gosta muito de falar, mas a gente também gosta muito de ouvir. Então, quero deixar aqui o canal super aberto para quem estiver aqui assistindo a gente, quiser continuar esse bate-papo, essa troca nos canais online, enfim, meninas também, foi muito bom a gente criar essa conexão, é sobre isso que a gente está falando, né? Criar laços, criar conexão e a gente criar essa rede aí para movimentar essa pauta para frente. Então foi muito bom a gente bater esse papo aqui. Obrigada, gente. Beijo para todas e todos que estão aqui com a gente. Obrigada, Liz. Obrigada, Camila.